Senhoras e senhores presentes, boa noite. Teremos a grata satisfação de recebê-los para o lançamento da história em quadrinhos, A Grande Jornada para as Terras do Oeste. Convidamos para se aproximar deste momento o autor Fausto Guimarães. Registramos as presenças. Senhora facilitadora e divulgadora de comunicação e produção de eventos, idealizadora do Vidas em Movimento, canal de negócios e conexões, Glauce Mari Santos Aglinskas. Senhor musicista da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, Renan Tavares. Senhor ator Geraldo Cunha. Senhora presidente da Academia Brasileira de Contadores de Histórias e contadora de história, Claudete da Mata. Senhor ator João Batista. Senhor folclorista, músico e pesquisador da cultura do boi, Márcio Guimarães. Senhor fundador do Instituto Internacional Memória Viva, Oscar Vilas Boas. Senhora fundadora do Instituto Internacional Memória Viva, Maria Lourdes Capone. Senhor representante do Círculo Trentino de Florianópolis, Laércio Luiz Moser. Senhor diretor artístico e maestro da Orquestra Sinfônica de Santa Catarina, José Nilo Vale. Senhora superintendente da Fundação Franklin Cascais, Roseli Pereira. Senhora representando neste ato a Superintendência do INSS da região Sul, Estela Mari Plavic. Fausto Guimarães é bacharel e licenciado em História pela Universidade Federal de Santa Catarina em setembro de 1997. Teve interesse pela cultura chinesa desde muito cedo. Buscou formação em acupuntura desde agosto de 1995, no SEATA, em São Paulo. Fez sua primeira viagem para a China em 2005, onde entrou em contato com o tema das viagens marítimas chinesas pré-colombianas, publicando seu primeiro livro, A Rampa do Santinho, um legado chinês na ilha de Santa Catarina, em 2010. Obra esta que inspirou a atual história em quadrinhos. Viajou para a China em 2013, a convite da University of Macau e University of Shanghai, participando do seminário sobre as viagens marítimas chinesas no século XV. Na mesma ocasião, apresentou seu trabalho de pesquisa sobre as evidências arqueológicas da possível passagem dos chineses pela ilha de Santa Catarina no início do século XV, na Associação Macau para Promoção e Intercâmbio entre Ásia, Pacífico e América. Viajou em dezembro de 2016 para vários centros acadêmicos e de pesquisas marítimas da China, em muitas cidades chinesas, como Hong Kong e outras, a fim de divulgar seu último livro na língua inglesa, intitulado para o português, do Shan Haijing, As Épicas Viagens do Almirante Zheng He no século XV. Em outubro de 2017, Fausto irá participar da conferência da Universidade de Berkeley, em São Francisco, nos Estados Unidos, com o tema This Land is Our Land, que significa em português, esta terra é nossa terra.
tratando do tema da diáspora chinesa pelo mundo, sobre o processo de migração dos chineses para o Brasil no período imperial. Neste momento, daremos continuidade à programação desta noite artístico-cultural, com contações de histórias, música indígena e performance do almirante Zheng He. As temáticas aqui trazidas pelos artistas e os contadores de histórias estão integradas à proposta do autor. Fausto agradece a presença de todos que nos honraram com seu comparecimento e também o apoio das seguintes empresas: o Post Mix Gráfica Digital, CA Cestas de Café, Arte, Letras, Comunicação Visual. Que possamos apreciar neste momento a beleza das histórias, da música e da arte teatral em seguida. Fazia tempo que não se via tal bicho. Minha primeira impressão foi de que ele não era um animal por completo. Seu olhar tinha um ar de humano e, ao mesmo tempo, de alienígena. Tentei não me desesperar e fiquei passivo a 2 metros dele. Ele me rodeou, olhou-me com frieza e aproximou-se ainda mais. Agora, apenas alguns centímetros nos separavam. Conseguia sentir seu hálito, seu cheiro. Quando olhei bem dentro dos olhos dele, percebi que eles eram da cor do breu, sem mais nada nem menos do que um único breu. Fiquei olhando dentro dos seus olhos, a menos de 30 centímetros. Ele não enxergava. Notei em seus olhos que ele era cego. Então joguei a pequena pedra que estava na minha mão, a 2 metros à minha esquerda. Ele caiu direitinho na minha armadilha. Achou que eu tinha corrido para o lado e pulou em cima do nada. E foi nesse momento de segundos que eu tive a chance de atravessar minha navalha em seu pescoço, pela parte de trás da nuca do animal. Mas ele não morreu, apenas rolou derramando um sangue escuro, diferente de tudo o que já tinha visto até aquele dia. Corri para dentro da mata e consegui despistá-lo. Todos pensavam que eu estava morto. Quando voltei, contei tudo o que tinha ocorrido, mas ninguém me deu ouvido quanto às características daquele animal mutante. Não, nunca mais vi aquele animal. Dizem que foi visto por um menino de nossa tribo anos depois. Era uma noite de lua na minha aldeia. Resolvi dar uma olhada nas canoas que estavam na beira do rio, que desaguava no mar. Todos já estavam dormindo. Tive uma visão estranha quando cheguei à margem do rio. Olhava para os barcos parados à margem e um deles se destacava por um brilho diferente ao seu redor. Era uma luz vermelha e muito forte. Fiquei olhando para aquele brilho e me sentia atraído por ele, como se alguém estivesse me chamando. Quando me aproximei, a uns 5 metros da pequena embarcação, vi dentro dela uma linda índia de joelhos, chorando
nossas moças fugindo de casa para encontrar-se com algum dos nossos índios. Mas quando cheguei bem próximo à canoa e me virei de lado para estender a mão para ela, percebi que não havia mais nada dentro daquela canoa. Olhei a popa e a proa, e nada da indiazinha chorona. Neste momento, senti um imenso arrepio em minhas costas e virei para o lado do mar. Na China, conhecemos esta entidade com o nome de Mazu. Dizem que Mazu era uma bela e bondosa moça de nome Moniang, que vivia numa ilha chamada Mezu, na província de Fujian, muito distante de nossa capital, Beijing. Ela tinha o dom de fazer provisões sobre o mar. Era uma excelente nadadora. Dizem que quando Moniang nasceu, ela não chorou. Quando tinha 16 anos, ela encontrou um lindo talismã de bronze dentro de um poço. Um dia, Mazu estava dormindo e sonhava que seu pai e seu irmão estavam se afogando. Ela salvou seu irmão primeiro e logo depois, quando iria salvar seu pai, foi acordada por sua mãe, deixando-o escapar de sua mão. Quando acordada, recebeu a notícia que seu pai e seu irmão naufragaram, que apenas seu irmão fora salvo. Desse dia em diante, todos que procuravam desesperados diante de um naufrágio tinham a certeza de que seus entes queridos seriam salvos. Ela era vista por marinheiros segurando uma lanterna vermelha nas mãos. Muitos homens e mulheres foram agraciados por seus braços no momento de desespero junto às águas. Mazu ficou muito popular na vila e nas regiões próximas, sendo venerada pelos marinheiros chineses. Nossas lendas têm muito em comum mesmo. Fazia um inverno muito frio na província de Hubei. Nunca tivéramos uma temperatura tão baixa. Diziam os homens mais antigos da vila. Naqueles dias de frio intenso, precisamos de muita lenha para aquecermos. Saí no fim da tarde junto com meu filho mais velho, com o intuito de buscá-la na floresta. Em nossa região, existe uma lenda antiga que diz que um homem muito grande e de pelo vermelho mora no meio da selva. Todas as histórias sobre este homem ou sobre esta raça diferente vinham sendo contadas de geração a geração, passando pelo tempo sem se perder. Todos nós, desde criança, sempre ouvimos nossos pais falar do tal homem selvagem, mas nunca nos foi mostrado um deles, mas que realmente acreditássemos em sua existência. Naquele dia de inverno, tive a certeza que eu vi pela primeira vez. Estava com meu filho catando lenha, quando percebi umas pegadas estranhas e muito grandes. Fiquei certo de que elas não eram de urso, pois seus pés eram da forma de um pé humano. Também notei que as marcas de seus dedos eram compridas demais para ser um animal grotesco qualquer. Meu filho ficou apavorado e sugeriu que fôssemos embora o mais rápido possível. Porém, não tinha pegado lenha o bastante para nos aquecermos naquela noite. Não poderia ir embora. Mandei que meu filho fosse para casa e fiquei cortando o restante da lenha. Segui aquelas pegadas em direção às montanhas. Andei mais de 2 horas mata dentro. Estava destemido. Estava decidido a tirar aquela história limpo,
e saber o que realmente existia de verdade na lenda do homem selvagem. Subi a montanha mais alta da região. Já passavam das 18 horas e a noite estava caindo. Levei comigo uma lanterna como sempre fazia. Poderia ficar até a noite e estava decidido a fazê-lo. Quando cheguei ao topo da montanha, avistei uma área toda desmatada. Por sinal, uma região muito bonita e tinha uma vista para todo o vale. Fiquei intrigado com aquele desmatamento, pois sabia que ninguém da vila iria até aquela altura para fazer plantações. Subi no último montículo, com minha lanterna em mãos. Comecei a perceber que estava sendo seguido. Aquela sensação de que estão te olhando por todos os lados. Comecei a temer por minha vida. Senti a presença de alguém me rodeando, mas não via nada em minha volta. Comecei a descer do montículo com cautela. Passo a passo fui descendo. E quanto mais descia, mais parecia estar sendo percebido por alguém. Existia algo entre os arbustos mais altos. Estava uma escuridão muito forte. Desci lentamente e passo a passo me dirigi na direção daqueles arbustos. Foi então que vi dentre as árvores uma enorme criatura vermelha, de pelo vermelho, com mais de 2 metros de altura, correndo dentre as folhagens. Era ele, o Yeren, o homem selvagem da China. Fugiu apavorado com minha presença. Lançava um som agudo como se estivesse pedindo socorro. Comecei a segui-lo, mas ele corria muito rápido, como se conhecesse o caminho na palma de sua mão. Via de longe seu rastro na selva. Então ele se embrenhou numa toca de pedra com uma abertura muito grande. Achei que iria encontrá-lo quando chegasse perto da toca, mas ao me deparar com a caverna, percebi que estava vazia e não tinha saída para outro lado. Tudo estava vazio. Chamei no dia seguinte alguns amigos para entrarmos na caverna e ver onde ele poderia estar escondido. Acabamos descobrindo que a caverna não tinha mais do que 10 metros de profundidade e era sem saída. Há muito tempo, tivemos entre nós uma mulher que tinha o dom da cura. Ela fazia remédios com plantas colhidas naquele morro e foi morar lá após a morte de seu marido. Conta a lenda que certa vez ela fez uma vassoura com muito de suas ervas e que na ânsia de chegar à aldeia para salvar seu marido enfermo, pulou do cume da montanha e saiu voando nesta vassoura feita de folhas e ervas. Porém, também dizem que neste dia, após salvar a vida do marido, ela se comprometeu com os espíritos da mata a morar no morro, depois que enviuvasse. Logo após a morte de seu marido, anos depois, ela mudou-se para lá. Muitos de vocês, homens, discriminam as mulheres pensando que não temos forças para reagir. Muitas de nossas vítimas eram homens covardes que não tiveram o cuidado de nos conhecerem primeiro. Muitas mulheres de nossa tribo foram sequestradas e mortas por homens covardes. Como agir de outra forma, se não nos respeitam? Você tem razão, minha filha. Nós homens, muitas vezes, não prestamos atenção no valor que vocês, mulheres, têm. Não deveríamos duvidar de sua força. Toda defesa da vida é válida.
A questão do Curupira talvez esteja ligada ao céu. Porém, não devemos deixá-lo de ver como um índio brincalhão. A mãe natureza está cheia de segredos. Talvez Curupira esteja querendo aproximar-se de vocês. Aprendi a gostar das histórias com fim trágico, porém romântico. Vou contar para vocês a história do boto cor-de-rosa. Diziam as índias mais velhas de nossa tribo que existia um boto cor-de-rosa em que um dos afluentes do grande rio. Lá, nele, este boto todas as noites se transformava num lindo índio guerreiro que procurava por uma linda donzela para casar. Um dia, este boto, ao se transformar no índio, percebeu em uma das margens do rio uma linda indiazinha se banhando. Ao se aproximar da indiazinha, ele jogou seu encanto sobre ela. A indiazinha saiu correndo às pressas, sem deixar-se enfeitiçar pelo boto cor-de-rosa. Ao voltar para casa, a índia percebeu que algo estava diferente consigo. Dias se passaram e a indiazinha voltou ao mesmo lugar, só que pela manhã. Ao chegar à margem do rio, ela encontrou um boto brincando na água ao fundo. Tamanha era a beleza do boto cor-de-rosa que a índia nadou até ele e suplicou-lhe que lhe trouxesse o índio guerreiro de volta. O boto, reconhecendo a indiazinha, pediu que ela montasse em suas costas e que viesse com ele até o local onde estaria o índio. Quando chegou ao local, o boto se foi, dizendo que ao entardecer traria o índio para junto dela. Quando a noite caiu, surgiu na margem do rio o lindo índio à sua procura. E todas as noites ela passou a esperá-lo, sem jamais suspeitar que o índio e o boto eram uma só criatura.
Nasci no ano de 1371, numa região da China chamada Yaoman. Minha família era conhecida como Rui, porque era de origem muçulmana. Meu nome de batismo era Ma He. Meu pai e meu avô fizeram o Hajj, ou seja, a peregrinação até a cidade da Meca. Agora, vou contar para vocês a minha história. Muito jovem, fui capturado pelas tropas Ming, quando estas invadiram a minha província. Então, fui levado como servo para trabalhar no Palácio Imperial. Só que o meu destino mudou. Quando subiu o trono, o terceiro imperador Ming, Rudi, me tornei amigo dele, seu conselheiro, seu braço direito. E então, tive a honra de servir na Guarda Imperial. E depois, a maior de todas as honras, fui proclamado almirante, para então coordenar aquela que seria a maior expedição marítima daquele tempo. O grande imperador Rudi mandou construir, próximo à antiga capital da China, Nanjing, um gigantesco estaleiro. Desse estaleiro saíam vários e vários navios com o que mais moderno havia no mundo. Sob meu comando, nessas viagens dantescas, quase 30 mil homens. Visitamos vários países da Ásia, do Oriente Médio, da Oceania. Atravessamos a África Ocidental e levávamos materiais refinados, conhecimento tecnológico, científico e a harmonia entre os povos. Nessas 7 viagens que fizemos durante o período de 1405 e 1434, cartografamos todos os oceanos do mundo. Eram tempos de glória. Nunca oprimimos, nem colonizamos povo algum. Não era o nosso interesse. A nossa missão era levar, sim, a paz universal. Sob as ordens do Porrai. A harmonia universal. Tanto que nas nossas viagens haviam homens de todas as crenças. Muçulmanos, hindus, budistas. Todos vivendo em plena harmonia. Mas, infelizmente, tudo mudou. O grande imperador Rudi morreu. Aquele que subiu o trono, sucedendo, lançou um decreto imperial que proibiu todas as navegações de longo alcance. Muitos dos nossos navios foram inclusive destruídos assim que voltaram à Índia, à China. Então, se perdeu cartas náuticas, tecnologia e tudo aquilo que tinha conquistado. Ou pelo menos, boa parte daquilo que conquistamos. Mas tenho orgulho de ter participado da história e ter sido um dos primeiros homens a desbravar o nosso planeta pelos mares. Viva a liberdade, viva a harmonia entre os povos, viva a vida. Fausto reservou o final das apresentações para agradecer muito especialmente aos proprietários do restaurante Falá, Marielza Leão e seu esposo Falá Altoassi, pois cederam gentilmente este espaço extremamente acolhedor
para a realização deste lindo evento artístico, cultural e uma culinária saborosa. Parabéns a todos que abrilhantaram esta noite, os artistas e os contadores de histórias, bem como todos nós.